Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deixa eu repetir esse texto, ouça bem esse texto. Se você puder aguçar os seus ouvidos agora e deixar esse texto entrar no seu coração para que ele faça parte da sua vida. Diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meu prezado amigo ouvinte, o que eu tenho para você nessa tarde, por intermédio da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, é uma palavra que vai mover o seu interior, que vai mover a sua vida, porque se você der crédito a esta pregação nesta tarde, se você absorver as palavras que hoje será ministrada aos teus ouvidos, eu te garanto que a sua vida muda hoje e muda para melhor, porque Deus tem para nós nesta tarde um tema que vai nos colocar em xeque, que vai nos colocar dentro de uma posição em que a partir de hoje, pela fé em Cristo Jesus, nós governaremos a nossa vida com Cristo. Não é um governo humano, não é um governo fictício, mas um governo sobre a égide de Cristo Jesus, o Senhor da glória. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que esta palavra que o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito Santo é que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, em Cristo que nos fortalece. Eu quero dizer para você que me ouve nesta tarde e que talvez traz dentro de si algumas mensagens que diz para você que você não pode, que você não consegue, que tal coisa é grande demais para você atingir. Eu quero dizer para você nesta tarde, isso precisa ser arrancado da sua vida. Você precisa tirar isso de dentro de você. E Deus marcou esta tarde para mudar isso na sua vida. Você pode sim, você tem autoridade sim em Cristo que te fortalece. Algumas coisas que estão dentro de nós, algumas mensagens que estão dentro de nós vêm à tona exatamente naqueles momentos em que nós nos dispusemos ou nos propomos a lutar contra alguma coisa ou a planejar algo para a nossa vida, e então estamos sendo colocados diante daquela situação em confronto, e esse confronto é para nós dizer se podemos ou não podemos, se conseguimos ou não conseguimos, se dá para alcançar o projeto ou se não dá. É o momento em que nós faremos a decisão na nossa vida, e é por isso que eu digo a você: assuma o governo da sua vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Algumas mensagens foram configuradas dentro de nós por alguém que exercia autoridade sobre a nossa vida ou que ainda exerce. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um patrão, alguém, enfim, que exerce autoridade sobre a nossa vida e às vezes configurou em nosso sentimento alguma expressão que nos colocou uma barreira tão grande que na hora de nós idealizarmos os nossos projetos, os nossos sonhos, então essa barreira ela vem e define se vamos conseguir ou não. Existem palavras que nós aceitamos ao longo da nossa história, porque quem falou tinha autoridade ou tem autoridade sobre nós. E então essa pessoa disse: olha, isso é impossível para você, não sonhe tão alto assim, coloque os seus pés no chão, você não vai conseguir. Você já ouviu frases como esta de alguém que exerce autoridade sobre a sua vida? Se veio de alguém que não exerce autoridade sobre a sua vida e você recebeu essa palavra e configurou ela dentro de você, então automaticamente aquela pessoa passou a exercer autoridade sobre você, porque ela disse um comando que você aceitou.
você não pode, você não consegue, você não dá conta, não é para você, a sua classe social não permite isso. Então frases que limitam a sua fé foram proferidas ao longo da sua vida, e você precisa jogar fora essas traves, essas barreiras que foram configuradas dentro de você, porque nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. A coisa mais importante para nós que servimos ao Senhor é acessar o reino de Deus, é ter a capacidade de entender e compreender que nós estamos dentro de um reino poderoso, que Cristo exerce toda a autoridade sobre a nossa vida e que delegou a nós também autoridade sobre a nossa própria vida. Quando Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está dizendo, Cristo delegou a minha autoridade, da qual eu posso todas as coisas. Tudo aquilo que sonho, projeto, eu posso. Não há quem possa impedir-me de alcançar o meu objetivo. Nenhuma pessoa na terra e nenhuma pessoa no mundo espiritual da maldade pode impedir que eu alcance o meu objetivo, que eu realize o meu sonho e que eu construa o meu projeto. Esta palavra que digo a você nesta tarde, ela vem de Deus para a sua vida, e eu vou te provar nas Escrituras Sagradas que você é alguém que fora capacitado por Deus para realizar sonhos e projetos que estão até mesmo longe da possibilidade humana, além da possibilidade humana. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não estou falando aqui sobre palavra positiva, não estou falando aqui sobre algo que você determina na sua vida. Eu estou falando de você assumir a condição de filho. Se você é filho de Deus, esta palavra é para você. Se você age como filho de Deus, esta palavra é para você. Você, filho de Deus, que acessou o reino de Deus, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Uma das coisas que aprendi em meio a tudo isso é que quando nós entregamos a nossa vida sob o governo de Deus, então tudo aquilo que for sonho de Deus e projeto de Deus para a minha vida se realizará na minha vida a partir do momento em que eu abri o coração, abri as portas e dei autoridade legítima para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Quando eu digo que não posso, eu estou dizendo que os sonhos e projetos de Deus não se realizarão na minha vida, porque Ele pode, mas eu não posso. Ele faz, mas eu não consigo. Então você nesta tarde precisa compreender e entender que há de haver uma sintonia entre a minha vontade, o meu desejo, com a vontade e o desejo de Deus. Precisamos colocar isso em sintonia, porque se Deus quiser e eu não quiser, não vai acontecer. E se eu quiser e Deus não quiser, não vai acontecer. Tem que estar em sintonia. Então não é palavra positiva, não é determinação de homem, mas é colocar a vida em sintonia com Deus. Você é filho de Deus? Ele é dono da sua vida? Então você pode todas as coisas que Ele quiser para a sua vida. Isso é interessante observar, prezado ouvinte, quando nós idealizamos algo para a nossa vida. Uma coisa simples aqui para você entender. Exemplo, você deseja muito comprar uma casa, é o seu sonho, o seu projeto. Eu quero tanto uma casa, é o meu sonho de vida. Então você começa a projetar isso, aí de repente você olha para dentro de si e diz, mas isso é um sonho alto demais para mim. As minhas condições financeiras não me possibilitará realizar esse sonho. Eu não tenho crédito para isso.
não há condições de eu conseguir isso, portanto, você está ali naquele exato momento dizendo que não vai ser possível. E o Senhor Deus está lá no céu olhando e viu o início do seu projeto, o rascunho do seu projeto, que determinava dentro de você que você precisava de uma casa. Aí o Senhor Deus diz: eu posso te dar esta casa, eu quero te dar esta casa, mas você acessou no seu coração que não é para você, que você não tem condições, então não há uma sintonia. Agora, quando você crê no Senhor, você acredita no poder de Deus, você idealiza algo e você observa, porque observar é uma coisa e determinar é outra. Você observa que realmente aquilo está longe dos seus padrões de você conseguir, então você diz: Senhor, eu quero, não consigo realizar sozinho, mas eu entrego a minha vontade, esse projeto nas tuas mãos, e sei que segundo a vontade do Senhor se realizará na minha vida. Isso é colocar a nossa vida dentro da sintonia do reino de Deus, porque nós podemos sim todas as coisas. Eu posso ter uma casa ou não, eu posso ter um carro zero ou não. O não vem de mim, o não pode vir de Deus. Eu quero, eu afirmo que sim, Deus pode me dar. Aí o Senhor Deus analisa para mim e diz: olha, se te der isso, não fará bem para a sua vida, e então Ele determina que não dará. Mas aqui dentro de mim há um canal aberto para que, se Ele disser: você pode ter, eu quero te dar, então nada vai impedir. É isso que eu quero que você entenda. Não é você que vai fazer existir as coisas na sua vida, mas você não será a barreira para impedir que aconteça na sua vida. Se alguém diz para você que você não pode, seja em qualquer coisa, que você não consegue e que você não tem condições de ter ou possuir algo, eu quero que você tire isso do seu coração agora, que você coloque isso por terra agora. Quem exerce autoridade sobre a sua vida, principalmente espiritual, não é nem um ser humano aqui na terra, ainda que seja seu pai, ainda que seja sua mãe, por mais bem intencionados que foram, mas quem exerce autoridade na sua vida, dentro do mundo espiritual, das realizações de sonhos e projetos, é Deus, é Cristo, e você apenas abre o seu coração para que Ele, querendo fazer, você não seja o impedimento, você não seja a barreira com aquela frase que você recebeu de alguém: não posso, não consigo, está além dos meus sonhos, pés no chão. Prezado ouvinte, quando a gente coloca os pés no chão, a gente usa das coisas que são possíveis aqui da terra, mas quando a gente coloca os pés no mundo espiritual, além desta terra, então a gente consegue aquilo que Deus tem para nós. Deus pode te dar coisas que a terra não pode te dar. Deus pode te fazer crescer abundantemente, coisa que a terra nunca projeta em você, pelo seu status, pela sua condição. Mas você é filho do rei, e os seus pés não estão plantados na terra, mas está plantado no reino de Deus. É através da graça, através da misericórdia de Deus, que você irá alcançar seus sonhos e projetos. Eu quero ler um texto bíblico para a nossa meditação também nesse tema, e eu quero que você então abra os teus ouvidos para ouvir isto aqui, que eu passo a ler para você. Nesta hora está em Jeremias capítulo 28, versículo 11. Ouça bem a palavra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você consegue entender a profundidade desta palavra? Deus está dizendo para nós: eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são os melhores. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são os mais poderosos.
para nos dar aquilo que nós esperamos. O grande problema é qual o pensamento que eu tenho de mim e qual o pensamento que eu tenho de Deus. Tem muito cristão que o pensamento dele acerca de Deus é limitado. Do tipo assim, Deus não vai fazer isso, porque isso é grande demais. Você tem limitado Deus? Você acha que Deus é limitado? Esses são os seus pensamentos. Abandone esse pensamento. Em Cristo você pode tudo. Quantas vezes nós temos olhado para nós mesmos e os nossos pensamentos acerca de nós são os mais terríveis. Eu sou pior, eu não tenho paz, eu nunca serei feliz, eu nunca conseguirei nada na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Esse é o pensamento que você tem sobre você? É isso que você tem trazido sobre a sua vida? Isso não te trará vitória, isso não te trará paz, pelo contrário, isso é uma derrota na sua história. Deus quer que você mude os seus pensamentos, porque os pensamentos dele a seu respeito são pensamentos de paz, para dar a você o fim que você espera. Você espera melhora? Deus está concordando com isso. Você espera realizar seus projetos e sonhos? Se Deus concordar com cada um deles, todos eles vão se realizar. Mas se Deus não concordar com todos eles, alguns deles vão se realizar. Mas quando nós não permitimos Deus governar a nossa vida, e junto com Ele nós também governarmos a nossa vida, então nenhum projeto se realizará, nenhum sonho se concretizará, e você vai amargar esse vocabulário pelo resto da sua vida. Eu não dou conta, nada dá certo, eu não posso, isso não é para mim. Quer abandonar esse pensamento negativo ao seu respeito? Concentre-se nos pensamentos de Deus ao seu respeito. O profeta Isaías, também no capítulo 55, ele diz assim, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você entender isso aqui, e permitir que isso aqui funcione na sua vida, então se realizará projetos maiores que os seus na sua vida. Porque o seu pensamento tem um limite, não é? Você quando pensa em algo, você pensa em algo que é bom, maravilhoso, mas está dentro de um limite que você estabelece. Mas se você liberou para Deus agir na sua vida dentro daquele pensamento que você está, e se você disse para Deus, Deus, assuma o governo da minha vida, assim como eu estou assumindo agora, e segundo o governo que eu estou exercendo sobre mim agora, ninguém na terra tem autoridade sobre os meus sonhos e projetos, mas unicamente o Senhor. Então você passa a colocar os seus sonhos e projetos diante de Deus, e Deus pode te surpreender. Quando você está esperando que algo de tal natureza venha à tona, aconteça, se realize na sua vida, Deus pode fazer acontecer algo muito mais superior ainda. Porque está escrito aqui, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E os seus caminhos, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Deus tem algo muito maior do que você possa imaginar, pensar ou sonhar para a sua vida. E a única forma de você acessar isso, a única forma de você tomar posse disso, se eu posso usar essa expressão, é você se colocar como filho. E o filho não tem dúvidas acerca de seu pai. Principalmente um filho que tem um pai riquíssimo. Um pai que não conhece limites, né? Um pai que tudo que ele quiser, ele faz acontecer. Se você é filho de um pai como esse, que é o nosso Deus, que pode todas as coisas, então por que você está colocando limites? Por que você está estabelecendo limites? Por que você está tendo pensamentos ruins acerca de você mesmo? Você não acredita que você é filho? Você não acredita na paternidade de Deus?
Deus quer que isso mude na sua história a partir de hoje. E eu até quero te dar um conselho. Você que tem dificuldades de seguir a vida sozinho, sabe? Ler as Escrituras, se tornar filho de Deus. Você que tem essa dificuldade de compreender essas coisas, então eu me coloco à sua disposição. Eu quero ser um agente de Deus na sua vida. Todas as vezes que você ouvir esse programa, eu estarei trazendo até você uma mensagem de fé e de esperança da parte de Deus. Não estou aqui trazendo até você algo que eu penso, que eu gostaria que acontecesse, mas que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela faz acontecer na nossa vida tudo que está escrito nela a partir do momento em que nós abraçamos a fé. E se você tem dificuldade de exercer tudo isso, e o programa não é o suficiente, o programa Mensagem da Cruz ainda não é o suficiente para te esclarecer, pode me procurar. Eu me coloco à sua disposição para ser seu mentor espiritual. Deus me deu a graça para isso. E eu resolvi no meu coração de abrir todo o meu coração e dar às pessoas aquilo que vier de Deus para mim. Não vou reter nada. Se você precisa de um conselho, você precisa de uma palavra, de uma orientação no mundo espiritual, me coloco à sua disposição. Não estou colocando como barganha ou troca a condição de você ser membro da minha igreja, a qual apacento. Não é isso. Eu estou colocando à sua disposição o reino de Deus. Mas eu posso colocar o reino de Deus à sua disposição? Sim. A Bíblia me diz que eu sou, a partir do momento em que eu acesso o reino e a partir do momento em que eu estou servindo a Deus, eu sou embaixador desse reino. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Então eu assumo essa posição de embaixador aqui para dizer a você: eu quero trazer até você a mensagem do reino. E se você quer me ouvir pessoalmente, você tem acesso a mim terça-feira, domingo e quinta-feira a partir das 19 horas, ali na Assembleia de Deus. Você pode chegar ali e após o culto, ou antes do culto, ou durante o culto ficar, você que escolhe. Mas ali você poderá conversar comigo e dizer: pastor, eu preciso de orientação, vamos marcar uma hora, vamos marcar um dia, e eu atenderei com imenso prazer. Mas eu quero que você que me ouve nesta hora entenda que Deus não te quer acovardado e medroso. Deus não te quer aí dentro de um sentimento que você é inferior, de que você não pode, que você não consegue. Isso não é para você. Você não pode dizer palavras como essa, porque você não é o dono da sua vida. Você não é o dono da sua história. Você não é o dono da sua eternidade. O dono da sua vida, o dono da sua história, o dono da sua eternidade, ele se coloca à sua disposição. Por que você está com medo? Por que você tem medo de encarar as coisas como um vitorioso, né? Quando você estiver diante de um problema, não olhe para esse problema como se fosse maior do que você. Olhe para ele exatamente como é as coisas. Você é maior do que o seu problema. Deixa eu ler mais um texto bíblico aqui. Está em Timóteo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha só. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus não nos deu espírito de temor, espírito de covardia, espírito de medo. Quem tem esse espírito, isso não vem de Deus. Moderação é uma coisa, medo é outra. Quantas pessoas estão sendo dirigidas pelo medo e achando que isso está fazendo com que a sua vida seja, de certa forma, protegida? Não, o medo, ele é o contrário da fé. Moderado é aquela pessoa que se pauta pelas Escrituras Sagradas. Ele sabe que ele tem poder para todas as coisas, mas ele não exerce o poder fora das linhas do reino, porque aí
ele não vai conseguir nada com isso. E quando ele quer exercer esse poder, ele sabe que ele precisa estar submetido às leis do reino. Moderação nos faz nos colocar dentro de uma posição em que de fato podemos exercer esse poder. Deus não nos deu o espírito de covardia, não nos deu o espírito de medo. Assuma o controle da sua vida, assuma o controle da sua história em Cristo Jesus.